Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio, nosso quinto episódio do podcast Diálogos Harmônicos. Eu estou aqui novamente com os meus colegas e amigos Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, Kim Carvalho, produtor musical e guitarrista, e Rafael Caldas, maestro e educador musical. O tema de hoje é bem legal, é um tema que a gente gosta de falar bastante, principalmente eu e Alexandre, a gente sempre tem discussões, não entre a gente, mas com outras pessoas acerca disso, que é, existe certo e errado quando o assunto é harmonia, né? Existe certo e errado na harmonia? Antes de a gente começar, eu quero lembrar que se você ouve nosso podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você ouve em seu tocador de podcast favorito, seja ele qual for, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos para você não perder nenhum episódio novo que a gente posta todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã. Bom, hoje a gente está fazendo um rodízio, né? Como vocês podem ver, quem está assistindo no YouTube, cada semana um de nós tem um problema com a câmera. Teve o Kim, teve o Rafael, agora o Alexandre, mas antes eu já tive também. Então você não está vendo o Alexandre, você está vendo apenas o AF, que me lembra até um desses episódios, Alternative Future, que é o Dragon Ball AF, que era uma versão, né? Não é isso? Ó, você já sabe que no rodízio o próximo é você, Daniel. Não quero você aparecendo na câmera semana que vem, não, hein? Eu vou quebrar minha câmera aqui agora. A minha questão não é nem a câmera, a questão é a conexão mesmo, que tá mega instável hoje, a câmera atrapalha, aí vou ficar vendo tudo travado aqui. Aí eu prefiro tirar a câmera e conseguir ter um pouco mais de qualidade. Tudo bem, com certeza. Tô brincando, mas, enfim. Bom, vamos falar sobre o tema. Vou introduzir rapidamente a ideia, né? De onde surgiu esse tema? Né? Existe certo e errado harmonia. Quando você vai estudar harmonia vocal ou harmonia funcional, qualquer harmonia, né? Existe um conjunto de regras. Por exemplo, na harmonia vocal, a gente não pode fazer quintas e oitavas seguidas ou paralelas. A gente não pode fazer quintas e oitavas por movimento direto. Tem uma série de regras. Quem já estudou viu que tem uma série de regras. Quando a gente vai estudar harmonia funcional, o professor fala, atenção, 11ª não pode ser acrescentada no acorde tônica. Então, o acorde de primeiro grau, né? Então, aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo as nossas ideias acerca da harmonia como um conjunto de regras, né? E aí é muito comum que, quando a gente fala de regras, em arte principalmente, que quando a gente sai do universo acadêmico, do universo da universidade, do universo do curso em que você está estudando, sendo ele acadêmico ou não, universitário ou não, você pensa, cara, arte é música, música é arte, música é livre, arte é livre, não existe isso de regra. E aí, se alguém fala, isso tá errado, não existe certo e errado em música, não existe certo e errado. A gente faz o que a gente quiser, a gente faz o que vem do coração, a gente faz o que a gente tem vontade de fazer, e o mundo é assim, a arte é livre. Só que não é bem assim, a arte ela é livre, com certeza. Mas a gente sempre defende, né, eu e o Alexandre, quando a gente conversa, e nas aulas, nas lives que a gente faz, de que o erro em música, não só na harmonia, de um modo geral, ele vai ser definido pelo contexto. Então, dependendo do contexto, vai existir sim um certo e um errado. Aí eu vou dar um exemplo, e logo em seguida eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas um exemplo muito, muito simples, um exemplo que eu acabei de falar, inclusive nessa abertura, quando eu falo do primeiro grau que a gente não bota o 11ª. Aí a pessoa sai da faculdade, ou termina o curso de harmonia, ou leu isso em um livro, fala, quer saber? Eu acho lindo esse acorde. Aí pega, faz lá um dó maior com fá na ponta. É lindo, maravilhoso. Disseram que não pode, que é proibido. Olha isso. Quem falou que é proibido não entende nada de música, não tem sensibilidade para ver a beleza desse acorde. E a grande questão é por que é proibido? A pessoa sabe? A pessoa não sabe porque ela não se questionou por que é proibida essa nota. Algumas regras, como por exemplo quintas e oitavas seguidas, têm a ver com questões estilísticas, tem a ver também com questões de escrita. Mas outras regras têm a ver com os princípios acústicos da harmonia, tem a ver com a sonoridade e tem a ver com a linguagem que a gente está inserido, certo? Então, por exemplo, se eu faço um dó com sétima maior e 11ª, o que eu estou fazendo? Eu estou acrescentando uma nota que tem um semitom, pensando na nota fá, que é a 11ª de dó, que tem um semitom com a terça do acorde. Ou, se não for semitom, se não estiver na mesma oitava, vai ter uma nona menor com a terça do acorde. Então, é um intervalo altamente dissonante, tanto o semitom quanto a nona menor. A nona menor é um intervalo tão dissonante que, em alguns casos na harmonia, ela é assim, expressamente proibido você usar a nona menor. A gente usa a nona menor onde? Quando que a gente está estudando a harmonia funcional? A gente usa a nona menor num acorde com função dominante. Por quê? Porque o acorde com função dominante já tem o trítono. Uma tensão a mais ou a menos não vai descaracterizar ele. Então, a proibição tem alguns que proíbem colocar na melodia, né? Tipo, você até pode usar a nona menor, desde que ela não bata com a melodia, ela esteja no meio do acorde, né?
Sim, e isso tem muito a ver exatamente com isso, com princípios acústicos. A gente quer evitar o choque da terça do acorde, que seria o sexo do acorde, se ele é maior ou menor, e a gente quer evitar um efeito que está fora do sistema tonal. E aí esse é o principal contexto que as pessoas precisam entender. Eu posso fazer qualquer acorde. Eu posso fazer um acorde formado pelas notas dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol. Esse acorde é chamado cluster. É a sobreposição de segundas. Eu posso fazer isso? É claro que eu posso fazer isso. Mas se eu fizer isso na música tonal, qual é a explicação desse acorde? Esse acorde não é tonal. Então, ele tá errado. Se eu falar, não, eu não estou fazendo uma música tonal, eu estou fazendo a música do meu coração. Beleza, então não usa cifragem alfanumérica para escrever um acorde que não faz parte desse sistema. É como se você estivesse tentando ensinar para as pessoas, e aí eu sempre gosto de fazer analogias. Né? Minha esposa ela é professora de hebraico, e eu acho engraçado porque assim, o hebraico tem um alfabeto próprio, certo? Só que para você aprender aquele alfabeto, você começa com um princípio que é transliteração, que você escreve com o nosso alfabeto como deveria ser lida aquela palavra. Só que se você aprender a ler somente transliterado, você vai para Israel, você nunca vai entender nada, porque as placas vão estar com o alfabeto hebraico, você não vai aprender, não vai estar lá escrito com A, B, C, vai estar com outro alfabeto. Então é mais ou menos isso, assim, é como se você estivesse tentando usar uma linguagem que é de um estilo específico, que é o sistema tonal, para falar de um outro estilo que não é compatível com essa linguagem. Eu acho que aí esse seria o principal erro. Então, já falei demais aqui, eu vou perguntar, e quem quiser responder pode falar, sobre essa ideia, assim, de o que você acha, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que existe... Não, primeiro, vamos começar assim. Existe certo e errado na harmonia para vocês? E depois, se existe, por que as pessoas têm relutância em aceitar que certas coisas são erradas e outras não? Aí quem quiser falar, pode falar. Aí vira bagunça. Quem quiser falar, pode falar. A gente vai começar a sair no tapa aqui pra gente. Tá, então começa aí, Alexandre. Já que... vai lá, começa aí. Então. Então. Primeiro, eu acredito sim que existe um certo ou errado, né? Só que esse certo ou errado, ele é contextual, né? É como você tinha comentado, Daniel. Se a gente está falando de uma linguagem tonal, essa linguagem tonal, ela possui regras que delimitam, né, o universo tonal. Então, olha, é tonal até aqui. Quando você faz alguma coisa fora dali, você já está saindo, né, das regras do tonalismo. Então, se o teu objetivo é fazer algo tonal, e você está fazendo algo que é fora do tonal, você está errando. E eu acredito que esses erros ocorrem na grande maioria das vezes porque as pessoas elas não têm conhecimento desses limites. Elas acham que essas imposições, essas regras, são imposições bestas da academia. E eu já ouvi exatamente isso sendo dito dessa forma, né? Eu já vi um rapaz uma vez, um estudante assim, falando, porque o professor fala que não pode fazer isso, aquilo, porque eu adoro quebrar regras. E soa muito engraçado, porque o cara tá pensando que ele é rebelde, né? Tipo, tô fazendo uma coisa completamente aqui fora. Não, tu não tá. Você só tá fazendo coisas que não são tonais, né? Pensando no tonalismo, porque é uma pessoa que só tem um estudo mesmo ali dentro da harmonia funcional. Ela tá pensando no tonal, fazendo coisa que não é tonal e tá achando que, eu tô aqui tirando onda, né? Eu tô quebrando todas as barreiras do mundo. A galera vai olhar pra mim e falar, cara, olha que cara diferentão. É o famoso... É um gênio, né? É o famoso reinventão, né, da roda. Exatamente. Não, esse aí tá desinventando, né? Tem gente que reinventa criando novas regras, só sendo que são regras que já existem, né? Exatamente. Então, tipo, hoje eu me deparei com uma dessas, né? Tipo, escala harmônica dupla. Vocês viram essa hoje? Não vi não. Escala harmônica dupla. Aí eu só botei o artigo do Wikipedia de Blue Note. O cara pegou a Blue Note e inseriu na escala. Eu falo, pô, bicho. Não, era uma escala harmônica dupla, é uma escala menor harmônica, mas que tem a terça menor e maior ao mesmo tempo. Só que é harmonizado, então, tipo assim, era Mi, Fá sustenido, Sol, Lá bemol, Lá, aí Si, Dó sustenido, entendeu? Era praticamente assim, uma escala com maior e menor. Sim, tipo a maior harmônica e a menor harmônica juntas. Exatamente. Mas o que ele tava fazendo era um cromatismo típico de Blue Note, que você usa botando uma Blue Note ali no meio. Ele assume aquilo ali como se fosse nota real, né? Tipo, é um problema sério de análise melódica que tá faltando nas pessoas. Que tipo, cara, olha, isso é só uma nota de passagem. A gente não considera isso como nota estrutural da escala. Entende? Isso que o Rafael tá falando é bem importante, porque eu já vi casos assim também. A pessoa falando, ele tá usando uma escala tal aqui, a pessoa fala uma escala toda mirabolante. E não, na melodia você só tem ali realmente uns ornamentos, né? Você tem uma nota de passagem, você tem um múltiplo cromático, algumas coisas que são extremamente óbvias quando você olha o contexto.
fala, cara, não, ele não tá usando isso. Mas a pessoa, ela quer pegar aquilo e acha que, olha, identifiquei uma escala nova e agora eu vou poder usar isso no meu improviso. Na verdade, o que te falta é conhecimento de harmonia, só isso que falta, né? Não, um conhecimento também melódico, porque ele quer olhar, ele quer verticalizar tudo, sim, todas as notas que ele usa na melodia. E a questão daquela nota ali é que aquela nota é uma nota melódica. Sim, né? Eu digo que falta esse conhecimento, Rafael, porque no final das contas, ele pode entender que ele pode utilizar uma escala qualquer, uma escala diatônica qualquer, e, na verdade, entre as notas, né, ele realmente pode fazer notas de passagem, ele pode fazer passagens cromáticas, ele tem esse direito, isso faz parte, né, da construção de uma melodia que se relaciona com uma determinada harmonia. Mas parece que, eu não sei porquê, parece que é mais fácil para algumas pessoas pensar nessas escalas mirabolantes. Mas aí você limita, olha que interessante. A pessoa às vezes passa a pensar assim, aqui nessa escala eu teria que usar uma escala, sei lá, menor. Mas aí eu vou colocar aqui também a sétima menor, a sétima maior e chegar aqui. Não, o que ela tá fazendo ali é só, né, uma passagenzinha cromática, ela tá ligando, né, através da sensível, tá voltando pra fundamental. E ele pode fazer isso em vários outros lugares, não precisa ser só nesse lugar da escala, né? Então ele passa a se limitar, porque ele acha que ele tá acrescentando uma nota na escala e essa escala virou regra. Porque se ele tocar uma outra que não faz parte disso, tá errado. Só que ao mesmo tempo ele não vai parar nessa escala, ele não vai parar nessa nota que vai soar estranho, que vai soar, entre aspas, ali errado ali dentro, né? Ele não vai fazer isso. Então é uma coisa bem interessante, né? Eu achei engraçado que ele verticalizou essa escala toda e criou vários acordes que são possíveis ser feitos ali. Aí é o conceito das cestas aumentadas, né? Aquelas cestas que são nacionalizadas, que todas elas são feitas a partir de notas assim, né? Mas a explicação é sempre melódica, né? Essa explicação é sempre melódica, é sempre por um acontecimento melódico que tem ali, né? Eu acho que é uma confusão que o pessoal faz pela falta do estudo da harmonia, que a gente chama de harmonia vocal, mas que ela é muito além disso. Ela é uma harmonia que a gente pensa nas melodias, na horizontalidade das melodias. Ela vem do contraponto. Ela pode até ser pensada como uma simplificação ou uma domesticação do contraponto, algo do tipo, uma síntese do que seria um contraponto para que você pense nas coisas mais verticalizadas, mas sem esquecer a horizontalidade melódica das coisas. Sobre isso, Rafael, só um pequeno comentário. Eu sempre falo assim, tô dando a disciplina de contraponto, né? Tanto no FJ quanto no conservatório, e eu sempre falo para os alunos assim, que a harmonia e o contraponto são duas faces do mesmo fenômeno. Só que a diferença na harmonia, a gente prioriza a harmonia, mesmo que a condução de vozes não seja a melhor possível. No contraponto, a gente prioriza a condução de vozes, mesmo que a harmonia não seja a melhor possível. Mas no fundo, a gente está lidando com duas coisas diferentes. E eu acho que os estudos eles se complementam, e a harmonia vocal, que é o que a gente chama que é a harmonia 4 vozes, ela é muito interessante para exatamente desenvolver esse pensamento melódico, né? Eu estava gravando ontem uma aula para o curso que a gente vai lançar de harmonização, e eu fui comentar a escolha de um acorde que eu fiz, e aí é triste, assim, porque eu tenho que explicar o porquê que eu estou interpretando um acorde de tal forma e explicando como as notas vão estar desenvolvendo, o que deveria ser uma coisa meio óbvia. Eu terminei, por exemplo, a música, a harmonização estava em Dó, e eu termino com um Sol 7, resolvendo num Fá com baixo em Dó, depois que resolve num Sol, num Dó maior com baixo em Dó. Então, assim, o que eu fiz ali? É porque eu estou usando a cifra para escrever um ornamento melódico. Que ornamento melódico, né? O Fá Lá, que é Fá Lá Dó, que é o acorde de Fá. Ele tem função subdominante, mas ali ele não tá com uma função subdominante, ele é um ornamento, porque a nota Fá vai descer pro Mi no Dó e a nota Lá vai descer pro Sol quando for formar o acorde de Dó maior. Então, assim, quando eu faço um Fá com baixo em Dó, depois indo para um Dó, eu não tenho que interpretar aquilo ali como um Fá. Eu só não tenho como um Fá porque alguém precisa tocar aquilo ali. Mas se eu fosse uma partitura, seria um ornamento melódico escrito. Não precisaria dizer que aqui é um quarto grau, né? Quarto grau na segunda inversão, com baixo na quinta. Então, assim, o fato das pessoas não terem essa visão da harmonia como... na verdade, assim, isso pegando a história, você entrar na questão da história, da harmonia, essa coisa toda, a nossa visão ocidental, contemporânea, sobre a harmonia é bem diferente de como ela surgiu. A gente pensa assim, Dó, eu penso em Dó maior, a gente já imagina Dó, Mi, Sol e todas as possíveis, Dó, Mi, Sol vira um grande conjunto e todas as possíveis inversões, posições, no registro, timbre, tudo que envolver essas três notas, a gente coloca dentro dessa caixa que a gente chama de Dó maior. No passado não era assim, né? No passado, quando eu não falava, toca um Dó maior, a pessoa não sabia. Aí você tinha que escrever o baixo,
e você botar a cifragem, que seria o baixo cifrado, ou então você escreveu o acorde, porque era uma coisa muito mais específica. Não era tão abstrato quanto hoje a gente trata Dó maior. As pessoas tratavam os acordes como essa formação aqui específica. Por isso que quando a gente fala hoje sub-5, sub-5 é uma simplificação da sexta alemã, como o Rafael falou. Só que a sexta alemã, ela surge dessas questões melódicas. O acorde tem que estar invertido, aí você faz uma alteração na terça do acorde e vira assim e tal. E quando você harmoniza, vira o que a gente chama hoje, na harmonia moderna, de sub-5. Só que a gente perde totalmente assim como esse acorde surgiu, o próprio acorde sus4, o acorde sus2, todos os acordes que a gente vai utilizando, a gente perde a ideia de como ele surgiu. Né? Quando a gente usa um sol sus4 em Dó maior, o que surgiu? É um retardo, né? Que a nota, ela demorou, ela veio de um acorde anterior, o quarto grau, se sustenta para o quinto, aí resolve na terça, para depois resolver no primeiro grau. Então, assim, a gente perde essa noção de origem das coisas e trata como entidade. O acorde é isso. Né? E aí tem é impressionante erros. A quantidade de exemplos que eu mostro para os alunos de contraponto, aonde está a quarta sustentada, né? A quarta retardada, que é o que a gente chama de sus4, e que a explicação dentro de uma entidade, de um acorde sozinho, ela é boa, mas é insuficiente para a pessoa entender a origem daquilo. Né? E até insuficiente, às vezes, para ele saber posicionar a nota dentro do acorde. Ou seja, muita gente, é provável que algumas pessoas façam um sus4 colocando a terça do acorde junto, o que não faz sentido, porque o 4 vai virar 3, é uma questão puramente melódica. Na harmonia funcional atual, esse acorde ele se transformou em independente, ele não precisa realmente virar. Mas mesmo assim, se você pegar a maior parte dos arranjos de big band, corais, orquestrais, que usam esse repertório, quando eles usam o acorde sus4, é muito provável que esse quarto vira 3 depois. Ele faça esse caminho descendente depois. Né? O artigo, por exemplo, do Grove, do dicionário Grove, quando ele fala de retardo ou de suspensão, quando ele fala de suspensão, ele diz, veja o verbete retardo. Aí você vai no retardo, aí normalmente uma nota retardada, ou seja, uma nota que ficou sustentada. Aí você vai no retardo, descendo. Ele fala, veja o verbete de suspensão. Aí fica aquela coisa... Pensei nisso na hora. Não, porque aí você vai no retardo e ele fala o que é o retardo, né? E o Grove, a versão portuguesa, foi revisada pelo professor Marcelo Fagerland, especialista em baixo contínuo, que é a verticalização, o início da verticalização das harmonias é muito comum entre o século XV e XVI, ali começou a aparecer essa ideia, que tem essa cifragem que o Daniel falou, que está muito mais preocupada com o intervalo entre o baixo e o que está logo acima dele, do que como o acorde como entidade. Não dá para saber se os compositores tinham consciência desse acorde ou não, mas que ele existia. Mas tem uma questão essencial que eu queria puxar aqui sobre que é o nosso tema de certo e errado, porque quando a gente começa a falar isso aqui, a gente está falando algumas regras, que na verdade são fenômenos. Música, na minha cabeça, assim, eu penso muito, eu gosto muito de... Eu sou péssimo em matemática e, consequentemente, eu sou péssimo em física. Pelas questões matemáticas da física. Mas eu sou apaixonado por ambas as ciências, porque elas explicam as coisas de uma maneira muito, muito lógica e bonita de se ver. Porque aí você é ruim na física do ensino médio, né? Porque a física do ensino médio é puramente matemática. Porque... É isso, por isso que eu quis dizer isso. Né? Mas essa questão da música, como a gente estuda física a partir do fenômeno, a coisa já existe. Ou seja, todo mundo fala assim, cara, você aprendeu a física do segundo grau, você imaginou durante mais da metade do seu curso de física a Terra no vácuo, isso não existe. Mas só que a gente precisa de física newtoniana para fazer pontes, por exemplo, porque se a gente usar física quântica, a gente não termina a ponte. Entende? Embora seja uma física mais exata, a gente não vai terminar nunca. Mas isso é só uma comparação meio maluca que eu estou fazendo aqui, só para dizer que música também é fenômeno. Ou seja, essas regras, elas na verdade, elas vêm da prática que já estavam fazendo, e aí tem sempre alguém observando. No caso da nossa harmonia, talvez o primeiro tenha sido o Rameau, mas não dá para saber, talvez ele tenha sido só o primeiro que sistematizou, né, e tal, mas... Ele foi o primeiro que, por exemplo, entendeu que a inversão não mudava o acorde, né? Porque até então, Dó, Mi, Sol, Dó e Sol, Mi, Dó eram 3 acordes diferentes. Rameau falou, não, é a mesma coisa, só que só mudou a ordem. Parece bobeira pra gente hoje, mas naquela época não era óbvio, né?
Tipo, tipo assim, é o primeiro documento que a gente tem de um cara falando, olha, é a mesma coisa, né? Não dá pra saber se eles tinham essa consciência, tipo, vou dizer que Bach não tinha essa consciência antes de Rameau? Não sei, né, cara? É provável que tivesse, mas ele não se preocupou em sistematizar isso, né? O Rameau se preocupou em fazer isso e ali tá um documento. O que o Rameau fez? Ele não inventou, ele observou a prática dos outros. E é sempre assim, né? Tipo, a gente... essa ideia de começar a inventar as teorias, elas vão ser muito mais comuns a partir do século XIX do que anteriormente. Então, quando a gente está falando de harmonia tonal, a gente está falando de fenômeno. Ou seja, as pessoas fazem assim e por todos os mestres fazerem assim, acabou-se que tornou-se uma regra para que os outros façam igual. Né? É uma questão que mistura, inclusive, questões culturais, questões de gosto mesmo, de você explicar, olha, por que a gente não ouve a terça menor como dissonância? Já que a razão matemática dela não é exata, assim como a do trítono. Porque a gente ouve a quinta como consonância, a gente ouve a oitava como consonância, e até a terça maior. E a partir dos estudos harmônicos, quando a gente vai olhar as razões matemáticas, são razões proporcionais. Já da terça menor não é. Como é que se explica ela como uma dissonância, né? Inclusive, a partir dessa parte matemática, né? Esse é o calcanhar de Aquiles da teoria de harmonia do Hindemith, né? Porque ele baseia tudo na questão da série harmônica, mas a terça menor fica uma coisa assim, porque é comum. Que é cultural, aí tu fala que é cultural. É a parada que não tem explicação e ele baseia tudo nisso ali, é o calcanhar de Aquiles do Hindemith. E a teoria acústica, eu vejo assim, então é por isso. Eu vi isso, Daniel, numa reunião de maestros. Um cara falando sobre essas relações matemáticas, ele pegou o monocórdio de Pitágoras e começou a mostrar as divisões. Aí um maestro, gente, é impressionante, maestro não saber série harmônica, sabe? Não entender de acústica, para mim, é barra pesada. Mas tudo bem, vamos lá. Um maestro parou e falou assim, é por isso que música tonal soa mal aos ouvidos, né? Porque elas não estão dentro da série harmônica, eles não respeitam a série harmônica, então o nosso ouvido naturalmente aceita a série harmônica. Aí eu não queria me meter, porque não era uma reunião que eu tava ali só assistindo e tal, também não queria fazer confusão na reunião dos outros, mas minha vontade foi mostrar música búlgara para eles, música folclórica búlgara, aonde o objetivo é alcançar sempre a segunda, maior ou menor. Sempre no final de uma melodia, o objetivo das cantoras, normalmente cantada por mulheres, eles se vestem com aquelas trajes tradicionais, é chegar no intervalo de segunda e fazer dissonância. Porque a diversão estava no batimento da dissonância na música. Entende como um jogo? É a regra do jogo, é você chegar num ponto onde as segundas batem. E eu não tô falando de ninguém inventando regra, não. Eu tô falando de música folclórica, que é a prática natural das pessoas ali. Aquilo ali se tornou regra para aquela prática específica. Então, quando a gente fala assim, existe certo e errado, existe um baralho que tem as cartas ali. Que Como susto. você vai jogar... Que susto, rapaz. Dado que essas palavras aí, a dicção tem que estar em dia, hein, rapaz. Existe um baralho, entendeu? Onde você tem as cartas, que vão de as a as. Como você vai jogar ele, aí depende do jogo que você está propondo. Esse jogo ele pode surgir de maneira espontânea, né, que é muito mais difícil de acontecer, mas pode surgir também a partir de regras propostas. Vocês vão propor essa regra. Ou então estamos cantando junto, eu e Daniel, daqui a pouco a gente atinge o intervalo de segunda. Pô, foi legal fazer isso, né? Sou engraçado, mas vamos tentar fazer de novo. Pum! E a gente tá brincando de fazer intervalo de segundas a partir dali. Virou a regra do jogo. Né? Virou o certo para aquele jogo que eu e Daniel estamos jogando. Falei pra caramba. Não, tudo bem. Sobre isso, só diria pra esse maestro aí que é possível fazer música tonal só com quinta justa e terça maior também. Que a música tonal não necessariamente é dissonante, ela só não tem tonalidade. Ele tá confundindo as coisas. É a mesma coisa a gente achar que música tonal é feia. Cara, tem músicas atonais que eu acho mais bonitas do que muitas músicas tonais. Só ouvir Alban Berg. Tem que ver as consonâncias, dissonâncias, não tem nada a ver. Assim, obviamente que para se afastar do tom, um recurso muito comum é utilizar mais dissonância. Mas esse não é o assunto da live de hoje. Eu só queria vou trazer o Kim para discussão, que é o seguinte, Kim. Você tá falando, o Kim tá até feliz. Vou falar o que o Rafael falou pra caramba, o Alexandre falou pra caramba, eu falei pra caramba. Mas só a questão, Kim. O problema... Deixa eu defender, eu falei pouco. Não, você vai falar mais daqui a pouco. A gente tem bastante tempo ainda. Não é isso. É o que o Rafael falou muito, só botando a culpa em mim. Pode seguir.
Tudo bem, então o Rafael tá a galera do grupo. Na verdade sou eu, mas eu gosto de botar a culpa nas outras pessoas. Mas o que acontece? Kim, quando a gente... esse é o grande problema. Eu assisti uma live de um cara falando de harmonia recentemente, e ele estava falando sobre a possibilidade de cifragens que são proibidas. Por exemplo, você escrever um Ré com baixo em Sol. Ou então você escrever uma cifragem tipo Ré menor com baixo em Fá sustenido. Aí você vê, mas Fá sustenido é a terça maior do acorde, o acorde é Ré menor, tô com a terça maior no baixo. Assim, aí o que acontece? Como eu enxergo, eu quero a sua opinião sobre isso. O que acontece é o seguinte: o sistema alfanumérico, a cifragem alfanumérica, ela foi pensada para um objetivo específico, que é cifrar música tonal, cifrar acordes. Porém, as pessoas querem usar essa cifragem para algo além do que ela permite. Então, isso para mim seria um erro. Como é que você faz um Ré menor? Tipo assim, do ponto de vista prático, funciona. Eu sou pianista, o que eu faço? Eu faço um Ré menor na mão direita e boto um baixo Fá sustenido na mão esquerda. Tipo, eu vou conseguir tocar o que eu quero. Mas do ponto de vista estrutural, conceitual, do que tá acontecendo? Me explica isso aí que tá acontecendo. O cara vai me explicar com aquela que eu chamo de explicação futebolística. Ele tá só dizendo o que tá acontecendo. Não, é um Ré menor com a terça maior no baixo. Eu sei que é isso, tô lendo assim, mas o que é esse acorde? Não, cara, é um acorde, digamos, se eu estiver em Dó menor, em Dó maior. Então, cara, é o segundo grau menor com sétima, com a terça maior no... Cara, tudo bem, você tá só dizendo o que é o acorde. Então, assim, é o problema de quando você começa a cifrar. E aí, às vezes, a gente vai olhar e fala, não, dá para reorganizar esse acorde e cifrar ele dessa forma. Aí quando você cifra de outra forma, você, desse jeito aqui ele é um empréstimo, sei lá, um Fá sustenido meio diminuto, sei lá, você cria lá uma explicação. Então, assim, o que a gente tenta facilitar, na verdade, dificulta o entendimento da coisa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa questão, acho que o principal ponto é a famigerado medo da teoria que as pessoas têm, que elas acham que vai ser muito mais eficiente você ficar batendo cabeça para tentar descobrir algo novo, ou então fazer uma coisa assim. De repente esse cara pensou, né? Tipo, ele fez o acorde lá, aí soou, principalmente violonista que tem muito isso, né? Que a gente tem que omitir muita nota, violonista, guitarrista. Às vezes ele faz um acorde assim, tipo, ele, caraca, maluco, tipo, Ré menor com baixo em Fá sustenido, inventei esse acorde, descobri esse acorde, caraca, muito sinistro, que não sei o que lá. Aí escreve ele todo empolgado assim, porque na verdade ele simplesmente ignora que existem séculos e séculos de pessoas sistematizando a prática. Como a gente fala, a teoria ela não é uma coisa que o cara senta assim, tipo, vamos complicar a vida desse pessoal aí. Tipo, eles estão tocando muita música, eles são muito criativos, vamos botar um monte de regra, porque esse pessoal está muito criativo. O pessoal tem esse problema, né, que de achar que, não, porque as regras vão podar a minha criatividade. Eles fazem esse falso dicotomia entre criatividade e teoria. Tipo, cara, desculpa, larga de ser burro, sabe? Porque, assim... Quem acordou com a macaca hoje, hein, Kim? Não, porque olha só, cara, o que a gente fala, teoria é ferramenta. A teoria é o quê? Ela é a sistematização da prática. Teve um monte de gente que olhou o que caras há 500 anos antes de você estavam fazendo e eles foram sistematizando isso. Não, mas você é o cara. Você vai simplesmente jogar isso tudo fora, porque senão vai podar a minha criatividade e depois de anos estudando da sua forma, tocando, você vai, tipo, descobrir, por exemplo, o acorde sus2, ou descobrir o acorde sus4, umas coisas assim. Você vai descobrir uma coisa assim, tipo, caraca, puta invenção, tipo, uma invenção sensacional. Aí você vai ver, beleza, essa sua invenção sensacional, teve um cara lá, 200 anos atrás, que a sistematizou, ele fez um livro, e depois já tem toda essa escola aqui, ó, que veio estudando o cara aqui, isso já tá nesse ponto. Você sabia disso? Aí o cara, eu já contei pra vocês. Só um comentário. Não, só rapidinho. Eu comentei pra vocês que eu inventei a teoria neo-riemanniana, né? Eu inventei ela em 2009 e descobri que, na verdade, ela tinha sido inventada nos anos 70. Então, assim, é mais ou menos isso aí. Eu inventei uma coisa que já tinha sido inventada. Essa galera com máquina do tempo é fogo, né? Tipo, os caras copiam o teu negócio antes e cria antes, assim, tipo, te quebra as pernas, né? Pior que teve um caso. O pior é caso quando... na história... Desculpa, vai lá. Pior é quando o cara fala isso, vai falar, não, pô, não vou estudar aqui teoria porque isso vai me atrapalhar, essa teoria ela vai
né? Não vai deixar eu tocar tão bem. Aí tu olha o cara tocando e fala, pô, tu deve estar estudando teoria pra caramba, então, né? Acho que tu só estudou teoria até aqui, né, cara? Tu só estudou teoria. Onde é que você vai começar a tocar, cara? Agora o cara que toca mal é o teórico, né? Tá muito Não, mas, teórico, cara. só uma questão. Não vou corrigir o Kim. Quem sou eu pra corrigir o Kim? Mas já corrigindo, mentira. Não, essa ideia de que assim, eu acredito que a teoria ela serve para sistematizar a prática. E isso inclui não só explicar o que tem sido feito, mas também propor uma nova forma de fazer coisas. E eu, como compositor que crio teoria também, pensar em novas formas de você fazer coisas que não foram feitas ainda. Então, um exemplo básico disso, que ficou super popular hoje em dia na internet, é a harmonia negativa. A harmonia negativa ela é uma parte da teoria dos conjuntos, a gente já falou sobre isso várias vezes. Só que o que acontece? Da forma que ela foi aplicada na música popular, pegando um acorde, qual é o negativo desse acorde? Como se fosse aquela coisa das cores, né? Que você pega uma foto e bota o negativo, aí fica o efeito inverte as cores. É mais ou menos esse princípio. É uma sistematização que é melhor do que você, peguei essa sequência de acordes aqui, eu vou transformar esse acorde aqui, eu vou trocar por esse aqui, agora esse aqui eu vou trocar por esse, aleatoriamente. Você cria um sistema que, como o próprio Jacob Collier já falou, não necessariamente vai corresponder ao mundo natural. A gente não vai encontrar músicas, olha aqui, esse trecho é o negativo daquele outro. Olha como é que o compositor pegou isso aqui e fez a inversão desse acorde para fazer. Não necessariamente isso vai estar no mundo real, mas a partir do momento que você sistematiza uma coisa e você cria uma formalização, um sistema, aí você pode começar a partir de agora, aí então daqui a 20 anos vai poder analisar músicas que foram compostas a partir da harmonia negativa. Então acho que a teoria é legal por conta disso também, porque ela pode apontar novos caminhos para a própria música em si, né? A música vai indo para outros lugares. E um Sim, detalhe, complementando também, é que a teoria, sem uma reflexão, sem um real entendimento, né, vira vira uma bagunça. Porque esse exemplo que o Daniel deu, se a pessoa não souber do que se trata, a pessoa ela vai pegar, tentar, sei lá, eu vou analisar essa música, vai negativar os acordes, vai encontrar outra forma dele, vai lá e falar, na verdade esse acorde não é esse, ele é aquele. Aí o cara pega um monte de acorde que não existe e começa a colocar ali para explicar algo que ele só não consegue explicar, né? A música vai, tá em dó, mas termina ali tem um trecho ali que tem o Fá menor, não, isso daqui na verdade é o dó. Só tá o dó negativado, aí vai no outro acorde, esse acorde aqui na verdade é o outro, só tá negativado. Aí ele vai e resume tudo a uma coisa mais simples que ele pode explicar, mas que não tem relação nenhuma com a realidade que está acontecendo ali, né? É outro ponto complicado, né? Que assim, a gente está numa época que o pessoal quer resumir muito, o pessoal quer ir muito direto ao ponto. E eles querem pular esse momento que é essencial para a gente aprender, que é a reflexão sobre o que a gente viu. Então, assim, o pessoal não quer refletir, o pessoal não quer, o pessoal quer muita fórmula pronta. Assim, mesmo às vezes parece que a pessoa quis sair da superfície, mas ela não quis sair tanto. Porque, assim, ela não quer uma coisa assim que, por exemplo, na harmonia, ela não quer descobrir que são diversas as teorias de harmonia. A pessoa acha que, assim, aquela história de o universo da harmonia é o universo, por exemplo, tonal, o funcional e pronto. Então, assim, ela fica tentando, ao invés de expandir o conhecimento e buscar novas fórmulas, novas teses, ele simplesmente quer transformar tudo para o que ele sabe. Porque, assim, ele quer a forma mais rápida possível. Então, assim, nesse afã de tornar tudo mais prático, tornar tudo mais simples, às vezes eles fazem aquela história, né? Tipo, você tá num lugar que você não conhece, mas não preciso de mapa, não preciso de Waze, não. Aí no final você dá uma volta gigantesca, anda meia hora para descobrir que o lugar que você precisava ir está a 3 quarteirões à sua frente. Sabe? É esse tipo de coisa. O pessoal não afã de não, porque a prática, a teoria só atrapalha, porque o negócio é fazer prático, às vezes eles acabam complicando uma coisa que se eles tivessem conhecimento, é aquela história, né? Fazendo uma analogia com a história, né? O pessoal, se você não conhece o passado, você tende a cometer os mesmos erros. E esse é o erro da música, né? O pessoal simplesmente quer ignorar o passado. Então, assim, não, eu quero uma coisa assim, de A para B, ok. Mas por que esse caminho de A para B? O pessoal não quer saber esse porquê. E é nesse porquê que você vai descobrir outras coisas, que você vai acabar descobrindo, às vezes, uma explicação
muito mais simples para o que você está querendo fazer. É lógico que você vai ficar assim, pô, que chato, né? Eu não descobri a teoria neo-riemanniana. Teve um cara lá, tipo, 40 anos atrás que fez isso antes de mim. Assim, perde essa motivação, né? Mas, pô, você vai ver que em contrapartida, você vai ver que uma coisa que você tinha pensado, tipo, tinha ido até a página 2, já tem teses e livros sobre o negócio. Então já está muito mais evoluído. Ao invés do pessoal pensar assim, pô, que bom, né? Uma coisa assim que eu tinha acabado de pensar que já está completamente desenvolvido, olha só esse caminho todo. A pessoa pensa, pô, que chato, tipo, não inventei a teoria neo-riemanniana. Eu fiquei triste, eu chorei por uma semana, mentira. Mas só falando sobre isso, que eu acredito o seguinte, eu acho que vocês compartilhem comigo, que é o seguinte, o conhecimento, né, a teoria sem a prática, ela não quer dizer nada. Porque o poder não é o conhecimento, o poder é o que você faz com esse conhecimento. Então, assim, não adianta nada você ler todos os livros e estudar todos os vídeos no YouTube, como eu dei o exemplo do cara que pegou o livro do Almada e leu em 2 dias, e aprendi. Não aprendeu nada, harmoniza aí pra eu ver. Analisa essa música aqui. Não sabe, porque precisa da prática. Se você ler um livro sobre como dirigir, não vai fazer você entrar num carro e sair dirigindo, e fazendo drift, fazendo aquelas coisas impressionantes, né? Você não sabe nem, primeira vez que você levantar o pé da embreagem, vai morrer o carro. Entendeu? Essa é a questão. A teoria, ela precisa da prática. Da mesma forma... prática consciente, né, Daniel? Sim, Quando o Daniel tá falando prática, ele tá falando da prática consciente, Com não certeza. é aquela coisa do tipo, que fazem muito aí com canto coral, por exemplo, né? Chega junto aquela galera toda, aí toca e fica o cantor papagaiando o tempo inteiro. O cara não tá aprendendo muita coisa, o cara só tá aprendendo a repetir. Não tá aprendendo a afinar porque ele não sabe o que tem que afinar. Se quer aprender a afinar, a melhor maneira é você estudar solfejo. A prática consciente, cara, eu acho que essa palavra é uma coisa também assim que as pessoas, novamente, né? Eu venho do mundo guitarrístico. Então a gente tem aquela famosa história que as 10.000 horas de prática, porque eu estudava 12 horas. Aí hoje em dia tem alguns guitarristas famosos que vendem cursos de como estudar. Aí o pessoal fica falando que ele é um charlatão porque ele faz um programa de estudo de mais ou menos 1 hora. É uma metodologia de estudo. Então você vai ter o quê? Você vai ter um estudo focado. Porque o pessoal, às vezes, eles acham que quantidade é melhor do que qualidade. Então, assim, o cara fica 12 horas tipo, tocando a guitarra de forma completamente aleatória, tocando, tipo, qualquer coisa, fica vendo televisão, tocando, que não sei o que lá, e no final fala, não, porque eu fiquei estudando 12 horas por dia. Não, meu amigo, você tocou. Tocar e estudar são coisas diferentes. E acho que as pessoas, elas não sabem estudar. Acho que essa é uma questão também que vem junta o ciclo vicioso, né, ao invés do ciclo virtuoso. As pessoas têm medo da teoria, as pessoas acham que querem ir direto ao ponto e elas não têm metodologia para estudar. Então, assim, tipo, cada monstro se retroalimenta ali e a pessoa fica andando em círculos achando que está chegando em algum lugar, quando, na verdade, achando alguma descoberta, é aquela história do... como é que é? Chega em vez de chegar na América achando que estava nas Índias, o português sai de Portugal e chega na Espanha achando que está nas Índias, sabe? Chegou num lugar completamente conhecido, as pessoas já têm, não, meu amigo, olha só, isso aqui já está mais do que detalhado aqui, tipo, sai fora. Mas o cara, não... Nem precisava ter feito essa volta toda, era só atravessar aqui, só pegar o cavalo aqui, né? Exatamente. Não, sim, mas só completando o que eu estava falando, eu disse assim, a teoria ela precisa da prática para que ela de fato se fortaleça. Da mesma forma que eu acho que a prática ela precisa da teoria para que ela não seja uma prática burra. Aí, usando o termo que o Kim usou, o termo técnico, né, burro, né, porque o que seria uma prática burra? E isso é uma coisa que me deixa triste. Vocês já devem ter ouvido várias pessoas falando, vários professores, vários músicos experientes. Cara, não, por exemplo, Ré menor com baixo em Fá sustenido é super comum, cara. Eu toco esse acorde e ensino pros meus alunos há mais de 30 anos. Aí eu falei, então, você tá ensinando e tocando há mais de 30 anos errado. Você parar de acreditar que, não, porque eu faço isso, eu sempre fiz assim na minha vida toda, mas você pode ter sempre feito assim errado. Entendeu? É você entender que sem uma reflexão teórica sobre o que você está fazendo coisas achando que está fazendo uma coisa e não está.
né? Então, eu não tô fazendo aqui um Ré sustenido com mais Fá sustenido. Assim, do ponto de vista prático, é isso que ele tá fazendo? Ele tá fazendo um acorde de Ré menor com baixo em Fá sustenido. Mas, do ponto de vista da teoria, do que explicando o que ele tá fazendo, porque é o que eu sempre falo em relação às cores, eu gosto dessa analogia por conta disso. É impossível a gente descrever uma cor sem referir a uma coisa que tem essa cor. É azul como o céu. Não, mas explica, o que é o azul? Não, é tipo isso aqui, azul. Não, mas explica, não tem como a gente explicar uma cor sem referenciar um objeto que tem essa cor. Certo? Então, assim, uma coisa é o fenômeno em si, outra coisa é a explicação acerca do fenômeno. As pessoas tratam o conhecimento da música como isso que eu acabei de falar da cor. E não, porque olha esse acorde aqui, mas olha essa música do Tom Jobim, mas tem essa música aqui do Chico Buarque. Não, cara, eu quero que você me explique o que é isso, sem mostrar isso acontecendo, porque vai estar todo mundo usando errado. Da mesma forma que, como eu não tenho como acessar a mente de vocês, não tenho como acessar a mente do Kim, a mente do Rafael, a mente do Alexandre, eu não tenho certeza se quando eu aponto, olha o azul do céu, que vocês estão vendo a mesma cor que os meus olhos veem. Às vezes, vocês estão vendo o que para mim seria vermelho, só que como a gente chama de azul, é azul para todo mundo. Não tem como saber se você vê da mesma forma. Só que se eu criar uma teoria, não tem como, mas se eu criar uma teoria para explicar a cor, pronto, aí a gente sai do eu percebo assim, fulano faz assim, eu faço assado, para uma coisa, tá, então tô explicando dessa maneira. E aí, é para isso que serve a teoria, que é pra gente não ficar no caso aí, é a usando ciência a da cor, né? experiência. Sim. É a ciência da cor que vai fazer você alcançar novos tons de azuis, novos tons de azul, novas maneiras de usar ele dentro de uma pintura, coisas assim, né, Daniel? Não sei se é isso que você quer dizer, né? Só para complementar, do tipo, a gente só consegue ter algo além daquilo se a gente pesquisar a essência desse azul. Aí a gente consegue ir além dele puramente falando, né? Isso, não, mas não só isso, assim, eu gosto de. Eu uso esse termo já há muitos anos. Quem foi e é meu aluno já deve ter ouvido em alguma aula eu falar o termo análise futebolística. O que é uma análise? Análise musical futebolística. Para mim, a análise por graus é uma análise futebolística. O cara olha assim, aqui, ó, quinto grau. Chegou o primeiro, ó o segundo, preparando, ó o segundo cadenciado, 2-5-1, foi 2-5-6, quase. Ele tá só descrevendo o que tá ali. E para mim, a análise que só descreve é a análise futebolística. Para mim, a análise ela tem que explicar. Ó, tem esse 2-5-1, mas isso aqui tá preparando, ó, a função, preparação, função sintática. Esse acorde aqui e esse outro acorde está prolongando essa função tonal aqui que é de subdominante. Então eu tô me afastando, e aí eu começo a explicar. Só dizer aqui tem o primeiro, aqui tem o quinto. É a mesma coisa que o Rafael falou, dá uma partitura para uma pessoa que estudou só a teoria, lê para mim, o cara tá indo ao maior. Tá, lê para mim. Aqui é uma colcheia. Não, tá, tudo bem, mas lê para mim, ó. 4x4. Não, cara, você tá só descrevendo os elementos da partitura. Eu quero que você interprete isso. No caso da leitura da partitura, vai ser ler a partitura, seja solfejando, seja com leitura métrica. No caso da análise, é explicar o que está acontecendo. Só que eu sempre falo o seguinte: a gente já falou aqui e fala em todas as lives. Análise, composição, teoria, harmonia, nada disso é uma ciência exata. Então não existe uma coisa 100% certa nem uma coisa 100% errada, mas existem coisas que são contextualmente e argumentativamente certas e erradas. Então eu vou argumentar que não, na minha análise, quando eu falo isso aqui está preparando esse acorde, eu vou argumentar. Por quê? Porque esse acorde tem tensão X, porque esse acorde é Y, assim é Z. Aí o cara vai discordar. Não, eu discordo. Por quê? Porque esse acorde tem tensão tal, mas a nota da melodia forma aquele movimento assim. Aí a gente vai discordar. Só que a partir do. O que as pessoas tratam essas discordâncias? Não, eu não ouço assim. Como é que eu vou ter certeza que o cara não ouve assim? Eu não tenho como ouvir por ele. Eu brigo muito com o Rafael sobre isso. Eu não tenho como entrar na sua cabeça e ver como você tá ouvindo. Você pode estar usando esse argumento, como é minha opinião. Porque, tipo, eu não ouço assim, serve pra qualquer coisa. Bem sinestésica essa frase, hein? Vê como você ouve. Não, só para ilustrar essa questão do Daniel, é porque, como eu sou eu sou do percepção, né? E o Daniel é da teoria. Então, o Daniel ele traz um aspecto teórico relevante que vale a pena. Por exemplo, resolução do quinto grau no sexto grau. Você resolve o quinto grau no sexto grau, você pode entender ele como uma tônica relativa. Mas aí, se você pensa no período, na questão sintática, normalmente a gente ouve isso como uma cadência interrompida, né? E não como uma cadência perfeita. E aí é quando entra em choque. Porque as cadências, como ligação, nenhum nem outro tá errado. Porque depende muito de como construir. Por exemplo, a música Paz. Você tá errado. a música Paz do Gil com João Donato, ele faz exatamente isso e você ouve um sexto grau resolvendo. Na música Paz, diversas vezes. Agora, dependendo da construção que você faça, você não vai ouvir um sexto grau resolvendo.
E aí é a hora que você vai... É aquilo que o Daniel tá falando. Pô, mas peraí, você tá ouvindo assim e eu vou ouvir como? Depende de como cada um tá ouvindo, né? É claro que tem uma coisa chamada comum acordo, né? Que é, na verdade, como funciona. Isso... Não, pode terminar, desculpa. É mais ou menos como funciona o ambiente acadêmico, né? A maioria concorda com isso. Mas, na verdade, você tem duas direções de análise, né? E as duas direções são boas, funcionam bem. Do tipo, você pode olhar ele como uma tônica relativa e você também pode olhar ele como um subdominante característico de cadência interrompida. Muitas vezes o contexto é que vai dizer tudo isso. Aí sempre é muito bom pegar exemplo, né? Como o exemplo da Música Paz do João Donato com Gil, eu tenho ali um exemplo que o Sexto Grau resolve de um jeito muito claro, muito bonito, mas é uma construção toda que permite isso. Não, isso tem a ver com a análise tripartite do Nattier, que ele acredita que a gente pode analisar um fenômeno musical de 3 aspectos. O poético, que é a partir da visão do compositor, né? O estésico, que é a partir da escuta do ouvinte, e o neutro, que seria teoricamente o intérprete, mas o neutro é o mais difícil de se alcançar. Porque o que acontece? Essa discussão comigo do Rafael é porque eu tenho uma visão poética, porque eu sou compositor, né? E o Rafael tem uma visão estésica. Não porque ele é o escutador, né? Ele é o oposto do que tá ouvindo. Não, porque o Rafael, ele é mais ligado à percepção musical. Mas a questão o estésico, ele acaba entrando na questão na categoria musical de argumentos de minha opinião. E minha opinião, tipo assim, como você vai discutir... Cara, tudo bem, é a sua opinião. Como é que eu vou discutir com a sua opinião? É difícil discutir. Posso ficar no neutro, que seria o intérprete? Pode tentar. Mas o que eu falo é o seguinte, o que eu tento, e aí eu tenho uma visão minha, né? Uma visão pragmática da música, que é o seguinte, eu vou discutir, eu não vou tentar interpretar as coisas. Eu vou tentar... Quando eu interpreto, aí cada um vai ter uma interpretação diferente. Eu vou tentar discutir a partir do que eu posso ver, do que eu estou vendo e que é inegável. É inegável. Você não pode negar pra mim que tem um dó escrito ali na partitura. Cara, é um dó. Ah, não, é C sustenido. Beleza, mas tem uma nota escrita ali. Isso é imutável. Ah, mas eu não ouço esse dó porque ele tá em 20 P's, numa dinâmica com 50. Cara, não importa se você vai ouvir ou não esse dó. Tá escrito esse dó na partitura. Então, assim, é esse sentido, assim. Porque isso dá pra gente discutir. É inegável que tá escrito isso lá. Mas aí se você ouve, se eu ouço, o Kim ouve, se o Alexandre ouve, aí já entra a questão de discutir. Mas a gente tá saindo do tema. Eu tô só querendo dizer o seguinte. As pessoas, elas tendem muito a basear... aquela velha coisa, meu umbigo é o centro, meu umbigo é o mundo. Então, as pessoas tendem muito a basear o que elas fazem com o que elas sabem e construir uma teoria baseada nela mesma. Né? Então, assim, eu toco há 20 anos assim. Cara, você pode ter aprendido errado. Tem vários autores que discordam de você, tem vários autores que explicam isso aqui de forma diferente. Só pra constar, Daniel, eu queria só comentar contigo que, assim, essa forma, eu não considero que ela seja errada. Contanto que a pessoa entenda que ela não está trabalhando com o que, de repente, ela acreditava que estava trabalhando, né? O cara pode dar uma de Messiaen, entendeu? Vou lançar um livro aqui sobre a minha própria linguagem. A harmonia segundo fulano de tal. Entendeu? Então, assim, isso é o que? Harmonia tonal? Não, isso daqui é harmonia João. Eu toco há 30 anos, eu nunca estudei e eu comecei a ver as coisas dessa forma. Então, tudo bem, pode ser que alguém acabe consumindo aquilo pensando, legal, eu quero ver a visão dele sobre isso porque eu sou um fã dele, né? O problema é que as pessoas às vezes acham que a forma como eles veem, porque eles tocam há 30 anos e porque eles acompanharam uma pessoa famosa tocando, eles acham que isso resume o mundo, né? Então, eu tenho uma autoridade para falar porque eu toco. Eu falo, não, cara, não tem essa autoridade, né? Então, eu só queria... Eu acho que é importante a gente pontuar isso aqui, assim, a pessoa só tocar a vida toda e desenvolver uma visão própria daquilo não é errado. O errado é ela achar que aquilo passa a ser uma visão certa e coerente sobre um determinado assunto do qual ela não tem domínio. Por exemplo, a harmonia tonal, né? Esse é um outro monstro, né, que retroalimenta nosso ciclo vicioso, que é o pessoal ser extremista, né? Ah, não, mas é assim porque fulano falou. Tá, beleza, porque ele tocou com todo mundo, porque ele tem, tipo, 30, 40 anos de música, se ele falou é assim. Ele ganhou um Grammy. Teve uma que foi muito bom, cara, esse eu faço questão de compartilhar aqui. Todo mundo conhece puxa, aquele cara que tem um livro o Adamo Prince, tive que olhar aqui pra lembrar. Aí eu lembro de uma pessoa que chegou e falou assim, cara, mas todo mundo que é bom estudou com ele. Todo mundo que é músico top estudou com ele. Peraí, o Adamo Prince ainda tá vivo, não tá? Beethoven estudou com ele. Chopin estudou com ele.
Bach estudou com o Prince, cara. Tu tá botando, quando você diz que todo mundo bom, tu tá botando ele acima de Bach, cara. Todo músico bom, pô, tu tem certeza que tu vai botar Adamo Prince acima de Bach? Aí foi muito interessante essa discussão. O Mas legal isso que o também é Alexandre- que ninguém. Não tem músico bom fora também do Brasil, né? É um outro ponto. Miles Davis é um merda. Miles Davis nunca chegou com o Adamo Prince. Fala sério, né, cara? Quem é John Coltrane? Ridículo. São essas coisas, né? Porque, por exemplo, eu acho que existe uma coisa chamada também, é uma espécie de humildade, né? Do tipo assim, olha, não, essa visão da dominante relativa existe e eu, inclusive, tenho exemplo disso. Né? Tipo, eu não discordo do Daniel, porque eu tenho exemplo. Entende? Então, tipo, eu inclusive concordo levando. Eu posso dar uma aula explicando o que é tônica relativa e ainda teria exemplos para mostrar. Ou seja, são duas visões diferentes de acordo com o Daniel botou aí, né? Aquele silêncio constrangedor. É. Só para a gente já encaminhar para a reta final. Não, sim, a gente falou muita coisa aqui sobre teorias, só que parece que a gente está atacando uma pessoa específica, nós estamos atacando, na verdade, várias pessoas específicas. Tô brincando. A gente tá atacando todo mundo. A gente quer guerra. A gente quer guerra, mentira. A gente, Eu acho não, que a gente mas tá o que a muito gente está agressivo. falando. Não, o que a gente está falando é o seguinte: é normal. Nós todos aqui fizemos faculdade de música e isso quer dizer que a gente tem autoridade? Não, no meu diploma não está escrito assim, a partir de agora você pode dar aula de música, fazer isso e falar mal de pessoas que não. Não é isso. A gente não tem isso no nosso diploma. Mas a questão é assim, quando o Alexandre fala, por exemplo, que o cara vai escrever um livro sobre harmonia, minha visão de harmonia, harmonia segundo João, quase carta segundo São Paulo, né? Parece coisas assim, bíblicas. Mas quando o cara faz isso, ele não é errado, não está errado ele fazer isso. Nesse sentido, não está certo e errado. A questão é você querer universalizar as coisas, tá? Ou então você fazer uma proposta de uma coisa que você quer universalizar, porque eu propus coisas na minha tese que eu universalizo, mas eu não tirei baseado assim na minha experiência. Eu usei a lógica para criar um conceito e depois eu fui testar esse conceito fazendo uma série de análises. Então eu fiz uma série de análises e mostrei, olha, o conceito que eu fiz é coerente. Pode ser que daqui a um tempo alguém pegue minha tese e aplique em outras coisas e fale, ó, não é coerente por causa disso, pode ser. Mas assim, a gente vai trabalhando com o que a gente tem no momento. E o problema não, eu sempre toquei dessa forma, então é assim. Não, mas só a amostragem que você tem é você. E eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito bom. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, nas eleições há muito tempo atrás, quando a Dilma, foi a Dilma, o Aécio e acho que a Marina. E aí a Dilma estava na frente das pesquisas. E a minha amiga falou, que absurdo, eu acho mentira a Dilma estar na frente das pesquisas, porque ninguém que eu conheço vai votar na Dilma. Aí eu sempre falo, cara, se pegar todas as pessoas, assim, todo mundo que você conhece, não dá nem 1% da população do Brasil. Então, assim, é uma amostragem muito pequena comparada à população do Brasil. Você realmente acha que há uma distorção baseado nessa amostragem aqui que não dá nem 1% da população do Brasil? Esse é o problema que a gente tem às vezes, assim. A gente não, mas eu toco assim há não sei quantos anos. E eu conheço fulano que toca assim, eu toquei. Não, cara, mas é uma amostragem pequena. O mundo é enorme. A música é enorme. Tem muitos livros, tem muitas universidades, tem muitos músicos em vários lugares do mundo. Então a gente tem que parar também tem que considerar. Não parar, mas tem que considerar a amostragem que a gente está tomando para poder fazer afirmações. Tá? É uma amostragem pequena. A minha tese, eu fiz análise de algumas obras, a quantidade de obras que eu fiz é uma amostragem pequena? É uma amostragem pequena. Mas eu peguei obras diferentes e eu não estou dizendo, ó, é assim, ponto e acabou. Eu propus uma ferramenta analítica. E eu fiz vários experimentos e falei, ó, dá para analisar com isso. Eu consegui analisar várias músicas. Mas como eu falei, nada impede que no futuro alguém venha e desminta, ou não desminta, não seria desmentir, mas aponte falhas na minha como é que fala? Na formalização dos conceitos, na metodologia que eu criei. Isso nada impede. E isso é o conhecimento. O conhecimento ele vai se expandindo. E expandir o conhecimento pode ser também você olhar para trás e falar, isso aqui estava errado. Isso é também uma expansão. Porque uma coisa que a gente aprende na pós-graduação, que é o seguinte, mas e se eu quero, por exemplo, eu vou fazer uma tese agora, que eu quero provar que existe o acorde Ré menor com baixo Fá sustenido. Eu peguei esse exemplo, vai ficar o exemplo da live, né? Hashtag Ré menor com baixo Fá sustenido. Se bem que botar hashtag antes vai aparecer Ré sustenido, enfim. Aí a hashtag o Ré menor com baixo Fá sustenido. O que acontece? Eu peguei esse acorde, esqueci até o que eu ia falar, fiz a brincadeira, esqueci completamente o que eu ia falar, mas acho que eu vou tentar lembrar. Alguém pode falar alguma coisa que eu vou lembrar. O podcast, depois a gente corta esse exemplo, essa parte aí. Porque eu fui fazer piada e esqueci. Alguma coisa. Deixa aí, vai todo mundo ver olha
Olha como não, o Daniel lembrei. tem probleminha, tá vendo? Lembrei, não, eu tenho probleminha. Eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer uma tese para dizer que existe o acorde Ré menor com baixo Fá sustenido. E aí o que a gente aprende na pós-graduação é, pô, mas eu tenho o maior medo. E se no final descobrir que não existe? Falo, cara, isso é 100% válido, é tão válido quanto descobrir que existe. Por Com quê? Porque certeza. vai poupar o trabalho de todo mundo que poderia ter essa mesma ideia que você. Então, assim, o conhecimento ele se expande tanto criando coisas novas, quanto destruindo coisas antigas. Então, não podemos ter medo do conhecimento, não podemos ter medo da expansão do conhecimento. Tudo é válido. Só que acontece? Conhecimento. Não é uma coisa que eu gosto de fazer assim, eu faço assim. Então não ensina como sendo, é assim que se faz tal coisa. Fala assim, é assim que eu faço tal coisa. Porque se você não tem ninguém que corrobora com você, ou pelo contrário, todos os autores, cursos, todo mundo que trabalha com harmonia, trabalha com música, discorda de você, todo mundo não, porque é muita coisa. Né? Muita gente discorda de você, cara, provavelmente o que você tá falando tá errado. Mas o problema é aceitar, é difícil aceitar isso. Então é se difícil falta aceitar embasamento, né, Daniel? Sim, falta mas embasamento, né? Mas como é que você vai falar pra um cara, tipo assim, digamos, o Rafael toca há 30 anos, já tocou com Chico Buarque, já tocou com um monte de gente incrível aí. Toca há 30 anos. Como é que eu vou dizer, então, Rafael, mas isso aqui que você toca há 30 anos, essa maneira aqui que você tá pensando, tá errado. Ah, mas funciona pra mim. Beleza, a gente tá discutindo funcionalidade? Não, a gente tá discutindo teoria. Funcionar é uma coisa. Como eu falei, o Ré menor com baixo Fá sustenido funciona pra tocar. O cara sabe o que ele tem que tocar. Agora, do ponto de vista musical, o que tá dizendo? Nada, eu não sei que acorde é esse. Esse acorde tá se falando errado, eu não sei a função desse acorde. Ou então eu tô tentando cifrar um acorde não tonal usando uma linguagem tonal. É como se eu tivesse, no exemplo que eu dei no início da live, transliterando um idioma que usa um alfabeto diferente. No caso, esse acorde, que seria o Ré menor com baixo Fá sustenido, seria um acorde para ser escrito na partitura. Mas eu não quero que. Eu não sei ler partitura. Eu nem sei ler partitura. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar isso na cifra. E olha a incoerência, né? O erro tá aí. Em você querer usar uma linguagem que foi feita para uma finalidade, para usar outra, achando que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. É assim que vai. O cara vai escrever I love you em inglês, aí bota o I, ao invés de botar I, vai botar AI, porque é como ele fala. Ele está transliterando, fazendo essas incongruências que vão minando o conhecimento teórico, que vão criando aberrações. Tem algumas coisas que são aberrações teóricas. A gente vê, a internet está cheia. A internet é aquela coisa, né? É a caixa de Pandora. Você pode pegar e abrir vídeos geniais de pessoas muito boas, incríveis, como eu já vi. Eu vi vídeos incríveis na internet já sobre harmonia, sobre orquestração, composição. Mas eu vi muito vídeo assim que eu falo, cara, como assim? E assim, vídeos com milhões de visualizações. E as pessoas, incrível, agora eu aprendi. Aí dá vontade de escrever. Aprendeu errado. Entendeu? Assim, é esse o problema. E acho que esses movimentos que a gente tem feito, o canal, nosso próprio canal no YouTube, esse podcast, essas coisas, são para tentar de alguma forma lutar contra isso. Não que a gente seja o certo, nós somos os certos, só a gente sabe como é que é, só a gente sabe a verdadeira teoria, a essência, somos os maiorais. Não, não é por causa disso. É porque a gente inclusive nas lives, né, Alexandre, a gente sempre fala, a gente quer que vocês desenvolvam o espírito crítico. Qual é o espírito crítico? Eu vejo um cara fazendo um vídeo na internet, eu questiono, mas calma aí, isso aí tá errado, será que tá certo? E eu falo pra eles fazerem isso, inclusive com as nossas lives. Vocês podem ver nossas lives e falar, pô, será que esses caras que estão falando estão certo? Vocês podem discutir com a gente, vocês podem comentar no vídeo, discordo, por causa disso. Já tem um autor que falou isso diferente de você. E tudo bem, tá tudo bem, a gente não vai ficar ofendido, entendeu? A gente quer aprender. Isso, inclusive, a gente sempre fala que é até uma motivação nossa, né? Porque foi desesperador ver o início da pandemia, assim, o pessoal que não estava conseguindo acompanhar muita aula e não fazia avaliação, né, na faculdade. E o cara, ao invés de, sei lá, estudar pelo livro e tal, foi em vídeo de YouTube e aí 0 na prova. Mas pô, porque eu vi o cara que não sei quantas mil visualizações, todo mundo elogiando ele, e fala, cara, como a gente tá falando, assim, erros são contextuais, né? A gente tem sempre aqueles pontos que são passíveis de discussão, mas aqueles outros que já são assim, indiscutíveis, né? Consolidados, indiscutíveis, tipo, exatamente. A tríade é formada pela sobreposição de... Exatamente. Já tá resolvido. E aí a pessoa errando, assim, essas coisas, assim, extremamente banais. Aí você fala, cara... Aí tu vai ver o vídeo da pessoa e tu entende que, assim, realmente, o cara que tá lá, que virou um youtuber famoso de harmonia, ele tem muitas falhas, ele tem lacunas enormes no entendimento de harmonia, e aí o cara vai ensinar harmonia pra milhões de pessoas que vão confiar nele só porque ele tem um número grande de visualizações. Então isso também é motivação, né, da gente, pra gente entrar nesse ambiente e falar, cara, não, vamos levar algumas coisas que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente teve oportunidade, né, que muita gente também não tem essa oportunidade, a gente tem que lembrar disso, né.
estudar, né, poder estudar, principalmente estudar música, é uma oportunidade no Brasil. A quantidade de municípios que você encontra sem uma faculdade ou até uma escola de música no país é a grande maioria, né? De longe. Você vai encontrar mais nas capitais, né? Você tem estado grande em que a absoluta maioria não tem, né? Se a gente pensar aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Onde é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar no Rio, a gente vai encontrar em Petrópolis, eu acho que agora tem Teresópolis, tem Friburgo, mas acho que acaba por aí. Em faculdade, por exemplo, acho que acaba por aí. Teve um caso desse tipo que o Alexandre falou nessa semana, que a pessoa entrou num blog, e o blog era blog de música renascentista. Aí o blog dizia assim: William Byrd foi um dos maiores contrapontistas de sua época. Eu falo, olha, ele tá na mesma época do Palestrina, do Vitória, de uma galera barra pesada. É meio difícil você chegar e dizer que o cara é o maior contrapontista quando ele viveu numa época muito próxima de um cara que inventou o contraponto que ele usa, que é o caso do Palestrina. Sabe? Então é igual você chegar e falar assim, Vivaldi foi maior que Bach. Isso é bem relativo. Você tem que... Porque Bach copiou bastante Vivaldi. Ele tinha 1,70 m e bate 1,5 m, né? Só se Eu for assim. Eu tô ficando preocupado porque me veio essa pedra na mesma hora. Tô ficando preocupado comigo mesmo. Tô ficando preocupado comigo mesmo. Porque Vivaldi tinha 1,70 m e bate 1,5 m. Vivaldi é maior que Bach. Essas coisas, elas não têm validade. Contra fatos, sabe? não há argumentos. Não tem validade isso, porque isso é uma questão de opinião, uma questão de, tipo, eu acho a obra dele mais... Já não... Ninguém é melhor que ninguém nesse sentido de composição, entende? Então, assim, e um blog colocar isso é uma irresponsabilidade metodológica no ponto de vista histórico, porque não tem validade histórica esse tipo de afirmação. Né? Se ele chegasse e falasse assim, segundo a revista Rolling Stone, Byrd foi o maior contrapontista porque ela teve uns critérios tais ali, com 10, um júri com 10 pessoas, mesmo assim ainda ia ser uma coisa... A gente tem um podcast que a gente fala sobre isso. Revista Rolling Stone, não, aí ele ficou em segundo, porque o primeiro é o Slash. Um júri com 10 pessoas que nunca ouviram música renascentista acham que o Byrd era o maior contrapontista. Que tem isso também, né? É uma coisa complicada, né? Sempre. Eu tava vendo, que eu gosto muito de futebol, né? Sou flamenguista, o melhor time do Brasil. E a gente eu sempre... Você tá errado, né? Você sabe disso, né? Tô errado? É o melhor time do mundo. Sim. Não, mas Rafael até saiu, virou RC aí, ó. Todo mundo virando entidade. Ele é botafoguense. Mas enfim. Calma aí. Não fale isso alto, não. Coitado dele, cara. Sacanagem. Agora é que eu caio. Agora ninguém vai ouvir ele. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, que eu tava vendo um vídeo, né, que eu gosto muito do Mauro César Pereira, e ele tava falando assim no vídeo dele, que quem foi maior? Quem é maior? Zico ou sei lá, Zico ou Gabigol? Ele, cara, por que tem que ter alguém melhor? Tipo, os dois foram bons. A gente tem essa coisa de sempre querer comparar. Quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Pelé ou Maradona? Isso no futebol, a gente tem essa coisa de querer eleger o melhor como se fizesse alguma diferença. Assim, na questão do prêmio da FIFA, faz diferença. Um ganha o troféu, o outro não. Mas no fundo, não é uma competição. Eles só vão competir de fato quando jogar um time contra o outro. E aí um fez mais gol. Nesse jogo esse aqui foi melhor. Porque ele fez 3 gols, esse aqui fez 1. Então, mas a gente tem essa coisa de querer competir. Na música é igual. O melhor compositor é esse, o melhor guitarrista, a melhor banda. E tudo é uma questão de opinião, né? A gente tá sempre tendo essa coisa de querer competir, de definir, de estabelecer os critérios. A gente fez, como o Rafael falou, um vídeo sobre isso, que era o melhor músico do mundo. Enfim, que a gente discute isso, mas o que define ser melhor, maior? Enfim, a gente tem que parar com essas coisas de competição, mas a gente fugiu completamente do tema do podcast. Uma última dica sobre isso, né, galera? Tipo, visualizações no YouTube não querem dizer nada. Lembrem daquela Rebecca Black, eu acho, que teve aquela música Friday, que foi numa época, ela foi a maior visualização do YouTube, só que assim, a galera tava vendo de curiosidade porque a música tinha uma afinação de voz assim muito na cara e todo mundo zoando, assim. Então assim, nem sempre visualização significa que aqueles milhões de visualizações ali estão corroborando a visão daquela pessoa, ou acham que aquilo ali é certo, ou simplesmente milhões de visualizações transformam aquilo ali numa coisa correta. Exatamente. O embasamento teórico não pode ser o número de visualizações.
Exatamente. Bom, vamos encerrar então esse podcast, né, pessoal? A gente falou bastante sobre várias coisas, sobre certo e errado. Eu queria só comentar que eu esqueci, eu ia começar com essa piada e esqueci de comentar, né? Que um amigo meu veio falar comigo assim, quando ele viu o nome do podcast, o título é Existe Certo e Errado na Harmonia, aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, claro que existe, se for Nickelback tá errado, porque ele odeia Nickelback. Aí, assim, mas a piada que ele fez, né, eu ia abrir com essa piada, mas eu esqueci, mas essa piada mostra assim, que tem a ver com gosto, as pessoas, de fato, a gente tem bandas que a gente gosta, tem grupos que a gente gosta, tem sequências harmônicas que a gente gosta mais do que outras. Isso é normal, faz parte da nossa construção, né? Mas certas práticas, dependendo do contexto, estão erradas. Um Ré menor com baixo em Fá sustenido está errado conceitualmente, não na prática. A prática funciona, eu toco isso, mas conceitualmente está errado. É isso que a gente está atacando, porque a partir do momento que você pensa, vou botar um Ré menor com baixo em Fá sustenido, você vai começar a inventar um Ré com baixo em Sol, Ré com baixo em Mi, Ré com baixo em Si bemol. Então, no fundo, você está fazendo acordes errados, porque a sua forma de pensar nos acordes está errada. Você tem uma falha na sua formação, uma falha na base. E aí, eu vi aqui, estou vendo os comentários no YouTube, e a Clabritz, ela falou que é importante ter o primeiro contato da música desde cedo na escola, né? Escolas públicas e particulares. E, de fato, acho que tem muito a ver com isso. O fato das pessoas não terem uma formação base, terem um problema na formação musical mesmo, terem lacunas, a gente usou esse termo aqui hoje, lacunas na formação, elas chegam numa fase adulta, né? Pode ser gente adolescente vendo esse vídeo também, mas vai chegar numa fase adulta em que tem falhas de formação, do tipo, Ré menor com baixo Fá sustenido, porque ela não percebe que a formação triádica é sobreposição de terças. Se eu sobrepus uma terça menor, como é que eu posso ter uma outra terça maior? No baixo ainda. Entendeu? Então, assim, tem questões de formação. Novamente, a prática não está errada. Esse acorde ele existe na prática. Eu consigo tocar ele no piano, então ele existe. Só que a maneira de expressar esse acorde, ela entra em conflito com várias outras questões. E é isso que a gente está chamando a atenção aqui, que é o pensamento crítico, para você questionar as coisas, tá? Porque a gente não pode ficar mudando as regras do jogo o tempo todo. E o erro vai estar nisso, vai estar no contexto, falta de contexto, ou então usar um conceito de forma equivocada, não ouvir, ou achar que a prática, a teoria explica a prática, mas achar que a prática é a teoria em tempo real. Não necessariamente. Não é porque eu faço Ré menor com baixo Fá sustenido que existe esse acorde dessa forma. Senti falta, Daniel, de você usar exemplo gastronômico, sabe? Você podia ter falado, o cara ele não pode pegar e vai fazer um bolo, vai substituir o fermento por soda cáustica, entendeu? Tá problema. Na prática ele pode, óbvio que ele pode, mas vai estar errado. Não, mas é outra coisa, assim, já que você falou de gastronomia, tipo assim, cara, eu adoro brigadeiro, eu adoro feijão. Não é porque eu adoro as duas coisas que eu vou botar brigadeiro no feijão, vai ficar horrível. Cara, não façam isso. Quem gosta disso pode estar meio chateado contigo, né? Mas assim, eu diria outra coisa. Eu diria que assim, pode, dentro do nosso exemplo, né? O cara pode fazer isso. Ele só não pode chegar, botar brigadeiro no feijão e falar, fiz uma feijoada, né? Ele pode botar um brigadeiro no feijão, né? E tá falar. Fora de contexto, né? Exatamente. Não, pode sim. Ele fala assim, fiz uma feijoada à la João. Aí beleza. Feijoada de chocolate. Feijoada de brigadeiro. Feijoada de chocolate. Exatamente. É igual aquela feijoada vegana. Gente, se não tem carne, não é feijoada. Ponto. É igual o cara chegar e falar. Pra mim, essa coisa do cara que erra e não entende que ele tá errando por um contexto, é o cara que, eu dando um exemplo gastronômico, que o Daniel gosta, o cara chega e fala, fiz um escondidinho. Aí ele fala, cara, não é um escondidinho, isso é só um bife. Não, escondidinho de terça maior. É minha forma de fazer um escondidinho. Mas, cara, o escondidinho ele tem alface em cima, assim, pra esconder o bife. Tô escondendo o bife. Mas ele fala, não, cara, mas o escondidinho ele tem uma forma de fazer. Com baixo em Fá sustenido. Não, escondidinho de Fá natural. O cara pegou um bife, escondeu, botou um ovo frito em cima pra esconder o bife. Aqui meu escondidinho, não, cara, seu filho é Oswaldo Aranha, cara. Não, é bife, é escondidinho, não tá escondido, tipo, na prática, mas não tá escondido? Tá, cara, mas o escondidinho não é só esconder. Exatamente. A parada. Porque se for só esconder lasanha, então escondidinho, tudo que você não vê o recheio é escondidinho. Vou pegar o bife e botar no meu bolso escondidinho. Nossa, agora virou show de comédia, né? Virou Praça é Nossa. Não, mas tinha que puxar. Você sempre gosta de dar exemplo gastronômico, tinha que ter, senão... Só porque eu sou gordo, tá vendo? O Alexandre vive trazendo essas coisas de comida. Nossos ouvintes vão ficar chateados. Que o assunto esgotou, né? Exatamente. Eu teria hora de dar tchau, Teletubbies. Eu teria assunto aqui pra gente discutir mais 3 horas, mas obviamente vamos encerrar o podcast agora, já tá bem longo, acho que vai ser o episódio mais longo. Mas acho que a gente falou bastante coisa, assim, sobre
o preconceito de achar que tem erro. E eu acho que é o seguinte, existe sim erro, como a gente falou. Então esse é o spoiler do título, existe sim. Mas ele é contextual, ele é argumentativo. O que as pessoas podem... o que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, a grande contribuição, se é que existe alguma que a gente possa dar, que a gente possa suscitar um pensamento para as pessoas que estiverem nos vendo, nos ouvindo, é o seguinte, não é porque é arte que não existem regras ou que não existem certos e errados. A gente pode ter certos e errados, inclusive na arte. Não no fazer, que o fazer a gente não existe certo e errado no fazer, mas no explicar. E aí que entra a questão do título. Acho que eu terminei de forma filosófica e bonita. Não existe certo e errado no fazer harmonia, mas no explicar existe. Vocês concordam com essa afirmação final? Sim. Concordo. É uma questão metodológica, né? Concordo, mas eu prefiro terminar com É Hora de Dar Tchau, que eu acho que foi mais bonito. Eu prefiro terminar com não seja burro. Tipo, criatividade não é o contrário de teoria. Ignorante. Quem acordou hoje... Eu vou ver o que tem de escondidinho lá na cozinha agora pra almoçar. Vou esconder o bife, eu gostei da ideia do bife com alface. Pelo menos é low carb. Mas eu vi uma frase, só pra gente encerrar mesmo, que é o seguinte: se você pegar uma lasanha e colocar em cima de outra lasanha, você vai ter uma lasanha só. Fiquem com essa. Boa tarde. Explicou Até a próxima. Escala harmônica dupla. Bom, pessoal, isso aí então. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar as novidades. Nós temos lives todas as terças e quintas aqui no canal. Vamos postar mais vídeos. E é isso, pessoal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo se você acha que tem pessoas que defendem que não existe erro em música ou em harmonia. Eu espero que essa pessoa não se sinta ofendida com o que a gente brincou aqui. Leve na esportiva. Próximo Diálogos Harmônicos na próxima sexta-feira, 11 horas da manhã. Valeu! Uhul! Valeu.